Rede Notícia, primeira edição, de volta. Vamos conversar agora às 12 horas e 37 minutos com a vereadora de Belo Horizonte, Luísa Dulce, do PT. A gente tem muito assunto para a gente poder falar. Vamos começar falando, Luísa. Primeiro, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, sempre gentilmente atendendo os nossos pedidos. Muito obrigado, muito boa tarde. Eu que agradeço, André. Desejar um feliz ano novo aí para todas as pessoas que nos acompanham, né? Seja um ano de muita saúde, muita prosperidade. Luísa, a gente começou um ano em Belo Horizonte com uma discussão que tem muita coisa envolvida e tem muitos interesses envolvidos, que é a questão da requalificação do centro de Belo Horizonte. Que é necessário se fazer alguma coisa para salvar o centro de BH, isso é óbvio, isso é evidente, acho que ninguém discute isso. Dentro do que está sendo apresentado pela Prefeitura, de aumento de possibilidade de gabarito para construções, o número de andares para construções no centro de BH, de retrofit de prédios que hoje têm uma determinada função, um determinado uso para outro uso, principalmente para uso residencial. O que vocês veem, tanto de positivo como de negativo no que está sendo apresentado? Bom, primeiro dizer que a gente precisa, de fato, discutir o presente e o futuro do centro de Belo Horizonte. E esse projeto foi apresentado pela Prefeitura. Essencialmente, ele está incentivando o mercado imobiliário a atuar na região central, que a gente entende como o hipercentro de Belo Horizonte, mas também outros 9 bairros do entorno, que vão desde Lagoinha, Concórdia, Colégio Batista, Bonfim, Santa Efigênia, Floresta, Boa Viagem. Então, tem um incentivo de fôlego para o mercado imobiliário chegar. E qual que é a nossa concordância com esse projeto? Construir um centro de todo mundo, ou seja, que o centro de Belo Horizonte ele precisa ser mais ocupado. Pessoas morando, mais atividade econômica acontecendo, isso traz mais segurança para o centro. Então, esse é um ponto nosso de concordância com a Prefeitura. E aí, o que a gente quer reforçar no projeto é que a gente consiga ter todos os tipos de pessoas morando no centro, e principalmente aquelas que hoje não têm condição. Então, a gente quer reforçar a parte da moradia popular, né, o teto de aluguéis, a gente quer pensar uma forma das pessoas poderem permanecer no centro, quem já mora, e a gente trazer mais pessoas. Qual que é a nossa preocupação, André? A nossa preocupação é que esse projeto, ao incentivar o mercado imobiliário, principalmente nesses bairros do entorno, são bairros que não têm ruas largas, como a gente tem no hipercentro, que não tem saneamento básico, coleta de lixo, como já acontece. Então, a gente pegar ali uma rua do Concórdia, uma rua do Colégio Batista, onde a gente tem uma rua de casas, e subir vários prédios, o adensamento excessivo vai causar uma perda de qualidade de vida para quem já mora lá. E pior, o risco de expulsão das pessoas que hoje moram lá e que podem, a partir de então, não dar conta mais de pagar o custo de vida nesses bairros. Então, é ali que está a nossa preocupação central e que nós estamos dialogando com a Prefeitura para ter um centro de todo mundo, de fato, né? Uma das coisas interessantes que tem nesse projeto, já é uma prática que já tem no Rio, já tem em São Paulo, que é incentivar, né, construções, principalmente de áreas que estão subutilizadas, para dar outros fins. Por exemplo, galpões, a região do Barro Preto tem muito galpão parado e que seriam utilizados para poder fazer outros tipos de prédio. E aí o construtor ganha uma espécie de bônus que seria para poder utilizar em outras áreas fora desse local, que eu acho que é uma medida muito importante. Agora, quando você fala também sobre moradias populares no centro de Belo Horizonte, a gente sabe que já tem prédios no centro que estão ocupados por ocupações que já estão ali há tempo, né? Rua da Bahia tem um, na Caetés tem outro, e a gente sabe também de vários outros prédios que estão lá abandonados, que não tem nenhum tipo de uso. Escola de Engenharia da UFMG, acho que é o grande caso que a gente pode trazer aqui, e que poderiam ser utilizados para outros fins culturais e até mesmo para poder abrigar essa população. Dá para fazer isso, Luiz? Por exemplo, a Escola de Engenharia da UFMG é um prédio federal. Então, joga para lá, joga para cá, o Tribunal de Justiça devolveu ao UFMG, o UFMG não quer mais aquele prédio. O que a gente pode tentar fazer para trazer de volta um espaço tão grande, num local tão importante e que hoje virou apenas um esqueleto, um elefante branco abandonado? Não, perfeito, André. Uma boa notícia é que esse prédio da Caetés é uma ocupação, né? Vai se tornar uma moradia para 88 famílias. Era um antigo prédio do INSS ali, né? Antigo prédio do INSS.
pelo projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida, Imóvel da Gente. Então, ali vai virar moradia. É um exemplo explícito de como a gente pode fazer o chamado retrofit, que é você alterar o uso do prédio, que ele antes era INSS e agora vai ser de moradia. Então, o retrofit, esse aproveitamento, a gente está concordando, estamos falando com a prefeitura, vamos caminhar nesse sentido. Talvez, assim, antes de pensar a construção de novos prédios, vamos pensar o aproveitamento daqueles que hoje estão desocupados ou que podem ter outros usos. A questão dos galpões também. Galpões e estacionamento, você mencionou muito bem. A região do Barro Preto tem muitos galpões e a gente entende que transformar isso em moradia é importante. O que eu não quero, né, e não posso concordar, é a gente dar incentivo público para construir, por exemplo, imóveis de luxo. Porque os imóveis de luxo já podem ser construídos, a gente não precisa dar incentivo público, dar benefício, né, isenção fiscal. Então, a nossa briga a gente quer um centro de todo mundo e que o Estado, que a prefeitura, dê os benefícios para aquele tipo de moradia que hoje as pessoas não têm condição de ter, né? 2 horas e 43 minutos, a gente está conversando com a vereadora Luiza Dulce, do PT, aqui de Belo Horizonte. Vamos rapidinho para o intervalo, na volta a gente continua essa conversa, porque falar do centro de Belo Horizonte é muito importante. Também tem uma iniciativa da própria vereadora que mudou aí o plano diretor de Belo Horizonte e que tem um cuidado com a água, isso foi sancionado, é muito importante, a gente vai trazer também esse debate, essa discussão aqui no nosso Rede Notícia, primeira edição, que vai para o intervalo e volta já já. América TV, a TV católica dos mineiros. O futebol mexe com o nosso coração e a gente não vive sem esta emoção. Quer entrar em campo comigo? No Bola na Rede, a gente fala dos jogos, da parte tática e daquele golaço. Informação, opinião e descontração. Bola na Rede, de segunda a sexta-feira, à 13h. Oi, gente! Eu sou o Zé Carlos Pioto. Quer construir uma jornada com sentido junto comigo? Vamos conversar sobre qualidade de vida, relacionamento, envelhecimento saudável, espiritualidade e muito mais. Entrevistas, participações especiais e o nosso bate-papo que vai ser muito legal. Falando de Vida, de segunda a sexta-feira, às 16h. A informação que você precisa com credibilidade e responsabilidade. O que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, tratado com ética, clareza e compromisso com a verdade. Rede Notícia, de segunda a sexta-feira, em 2 edições, ao meio-dia e às 17h. Em meio a tanto barulho, o que faz a diferença é ser relevante. A América FM 107,1 escolheu um caminho diferente. Informação com credibilidade. Conteúdo que faz sentido. Uma audiência que confia. Milhares de ouvintes por minuto conectados por informação que importa. A América FM 107,1 não disputa ruído, disputa relevância. América FM, o melhor está aqui. Rede Notícia, primeira edição, de volta agora em Belo Horizonte, 12 horas e 46 minutos, reloginho virando para 12h47. A gente vai continuar essa conversa com a vereadora Luiza Dulce, do PT de Belo Horizonte. Luiza, você utilizou uma expressão que eu acho que realmente vale a gente colocar em discussão aqui no nosso programa, que é a necessidade desse centro ser de todo mundo. Né? Até o próprio ex-prefeito Fuad Noman lançou um projeto que chamava Centro de Todo Mundo. A gente viu algumas boas iniciativas ocorrendo nesse processo, requalificação da, hoje, Praça Fuad Noman, antiga Praça da Independência, uma atitude até de certa forma ousada do ex-prefeito, corajosa, de liberar aquele espaço que originalmente era do jeito que a gente está vendo hoje, e já vem sendo ocupado, reforma da Praça da Estação, reforma da Praça ali da Rodoviária, né, que também foi importante.
mas ainda falta muito para que realmente o centro de Belo Horizonte seja de todo mundo, né? A gente ainda vê muito morador de rua não sendo incluído, a gente ainda tem muito ambulante trabalhando, que teve necessidade de voltar a trabalhar no centro de Belo Horizonte e que precisa ser incluído, precisa ter um espaço digno e decente para exercer a sua atividade profissional, porque ser ambulante é uma atividade profissional. A gente não pode ter essa exclusão de achar que o cara é ambulante porque não tem outra coisa. Não, ele é ambulante porque ele vende. Ele tem o trato da venda, então ele merece ter um espaço para vender o que ele está se propondo a ver de maneira decente, pagando os impostos, regularizado, com trabalho local, né? Não tendo corrido rápido o tempo inteiro. Isso ainda falta muito para BH, né? Essa ideia do centro de todo mundo é o que a gente quer, que o centro seja de fato para todas as pessoas da cidade. Quantas pessoas vivem nas periferias e às vezes jovens que não conhecem o centro, não conhecem a Praça 7, não podem frequentar a Festa da Luz, né, ou ir nas batalhas de rap ali debaixo do viaduto. Então, isso é um objetivo nosso, de fato, transformar o centro de todo mundo, transformar o centro para todo mundo, trazer pessoas para morar no centro. Isso traz segurança, isso movimenta a economia. E aí, relacionando com o projeto de lei que a gente estava falando anteriormente, André, a nossa preocupação é que tipo de obra a prefeitura vai fazer, ou que tipo de alteração a prefeitura vai fazer, que não é só a construção de moradia. A gente está falando de serviços, de mobilidade, né? A gente estava discutindo o projeto da Tarifa Zero para incentivar o uso de transporte público. Como que a gente quer adensar a área do centro? Como que a gente quer trazer mais gente para morar lá se a gente não fortalece o sistema de transporte público, se a gente não melhora as calçadas, se a gente não melhora a iluminação pública, a coleta de lixo? Então, o centro de todo mundo, que eu entendo, né, e essa lista de obras que a prefeitura fala que tem, mas a gente ainda não viu, e eu já estou cobrando o secretário disso, vamos falar de construção de novos prédios, mas o que vai ser feito de melhoria para que o centro possa ser um centro digno e utilizável, né, por todas as pessoas? Porque se a gente for parar para pensar, se morar, todo mundo que a prefeitura pretende que more no centro de Belo Horizonte, a primeira das coisas que Belo Horizonte vai precisar mudar no centro é a relação de distribuição de água e captação de esgoto, porque uma coisa é para o uso comercial, como hoje o centro é definido e está desenhado, e outra coisa é para uso comercial e residencial, como se pretende fazer, né? Não, principalmente nos bairros do entorno, que eu mencionei, Lagoinha, Concórdia, Bonfim, Colégio Batista, Floresta. Esses bairros, você precisa fazer uma melhoria quando você vai trazer mais gente para morar lá, né? E nas rodadas que a prefeitura tem feito, as pessoas estão falando isso. Aqui falta iluminação, falta coleta de lixo, aqui falta ônibus, aqui falta um monte de coisa. Então, ou a gente pensa isso junto, ou vai criar mais problema para quem já mora nesses lugares. Essa é a nossa preocupação também, porque tem muita gente... Estou falando isso porque a gente chegou a ouvir em reuniões públicas as pessoas falarem assim: o centro está morto, a Lagoinha está morta, Concórdia está morta. Tem muita gente morando lá, tem muita gente desenvolvendo projeto para tornar esses bairros melhores. Então, a primeira coisa que a prefeitura tem que fazer é sentar com essas pessoas, né? Saber o que está sendo feito, como que ela pode apoiar, porque só trazer novas pessoas e não se preocupar com quem está lá não vai ser uma alternativa boa, né? Na ida do intervalo, eu falei sobre uma mudança proposta por ti na lei orgânica do município, não no plano diretor, seu André dos Santos, a lei orgânica que é a nossa Constituição Municipal, né? E essa mudança que inclui a água como um direito fundamental para o morador e a moradora de Belo Horizonte. Essa mudança foi sancionada, eu acho que é um avanço extremamente importante, porque a gente está falando de uma cidade que tem água passando por baixo dela em boa parte, rios e córregos que foram canalizados. Nós temos a Serra do Curral, ali, o início de toda a conservação, da conservação da água, das reservas hídricas da Serra do Espinhaço inteira, que começa aqui em Belo Horizonte, e essa discussão tem que ser feita. E a água também é um direito da população que precisa ter água disposta e defendida por todo o tempo, né, Luiz? Exatamente. Eu celebro, assim, foi um ano de trabalho. O meu primeiro projeto que eu apresentei no ano de 2025 na Câmara foi propor essa mudança na lei orgânica, reconhecendo a água como um direito fundamental, né? No capítulo dos direitos fundamentais, Belo Horizonte é a primeira cidade a ter isso.
E é muito importante, você falou das nossas nascentes, dos nossos córregos. Belo Horizonte, quem conhece a cidade sabe que BH é cheio de nascentes, né? A gente precisa preservar essas nascentes. Agora, a gente também vive racionamento de água nas periferias e até bem próximo do centro. Muita gente fica final de semana sem água, fica uma semana inteira sem água. Então, reconhecer a água como um direito fundamental é a gente poder trabalhar para que isso não aconteça. E num contexto de mudanças climáticas ou excesso de chuva, como que a gente aproveita essa água, né, da chuva desses últimos meses, por exemplo? Ou você repensa a forma da cidade para absorver essa água? Então, a gente ficou muito feliz e eu queria, assim, agradecer também porque foi uma luta muito coletiva. O nosso mandato trouxe isso e muita gente somou. A gente se colocou também, né, Belo Horizonte, fazer essa luta exatamente quando o governo do estado está querendo privatizar a Copasa. Então, a gente está aqui com uma visão alternativa de defender a água para quem vive, para quem mora em Belo Horizonte. Uma das iniciativas desse projeto é fazer com que a gente tenha a instalação de um maior número de bebedouros coletivos para serem usados no centro de Belo Horizonte. Como é que isso já está? Você já tá na tratativa para que isso possa acontecer junto à Prefeitura, Luiz? Estou sim. Um dos desdobramentos de reconhecer a água como um direito fundamental é a gente disponibilizar ela para as pessoas. Então, os bebedouros públicos, BH já tem bebedouro público. Tenho certeza que algumas das pessoas aqui devem saber de algumas praças, alguns parques, mas é muito pouco. Muitos estão quebrados. Então, a nossa proposta é a gente ter bebedouro público acessível, né, com acessibilidade universal, ali também com espaço para os pets poderem beber água. Nas áreas de grande circulação da cidade, você estava falando dos ambulantes. Nós precisamos de trabalhadores ambulantes na cidade, no centro da cidade. Essas pessoas têm que ter condição de beber uma água, pessoas em situação de rua, mães, idosos, né, para a gente circular, para a gente ocupar a cidade, tornar ela, inclusive, mais segura. Quando você vai num show na Praça da Estação, um show na Praça do Papa, por exemplo, tem que ter banheiro, tem que ter bebedouro público, né? Então, é nesse sentido que vai o nosso projeto. Ele já foi aprovado em primeiro turno na Câmara e a gente também está destinando emendas parlamentares em parceria com a Prefeitura para a construção de mais bebedouros e tenho certeza que isso vai mudar muito a forma da gente se relacionar com o espaço público e ter uma garantia de hidratação, que é uma questão de saúde também. E também, você falou do reaproveitamento da água, né, que a gente faz muito pouco, né? Muito pouco. A gente poderia ter conceitos de cidades esponja implantados, com jardins que seriam ecológicos, que poderiam filtrar essa água que vem da chuva e dar uma nova utilização, captação de água de chuva, por exemplo, em prédios públicos, para poder se utilizar para outros fins. Por exemplo, a água da chuva você pode utilizar sem tratamento para, por exemplo, lavar os prédios públicos, vou utilizar em descargas, e tudo isso é economia de dinheiro público também. Com certeza. Né? Já temos tecnologia para isso, mas falta uma vontade política para implementar. E isso tem que ser feito através de política pública, né, Luiz? Não há outro caminho, né? Porque as iniciativas mais individualizadas, elas cumprem um papel, mas você tem que ter um movimento da cidade se direcionar para isso. Parar de tamponar os rios, vamos abrir os nossos rios, né? Isso muda a forma das pessoas se relacionarem também com o espaço. Então, as grandes cidades do mundo estão limpando os seus rios, estão preservando as suas águas, e Belo Horizonte tem total condição de fazer isso. Luiz, para a gente fechar a 12h56, qual que você acha que é o grande mote de discussão aí para primeiro semestre em Belo Horizonte? É essa questão da requalificação do centro, a gente já está começando, já vê o prazo para a discussão do novo contrato de ônibus ficar cada vez mais curto. Dentro do que você vê como parlamentar, qual que você acha que é o grande tema a ser discutido pela Câmara nesse início de ano, nesse primeiro semestre de 2026? Nesse início de ano é esse projeto de alteração do centro, mas ele vem com a luta da tarifa zero, né, com a luta por um transporte de mais qualidade que não saiu da agenda, foi o centro da Câmara no ano passado. E acho que o debate nacional, né, qual que é o caminho que Belo Horizonte quer seguir, como que a gente vai se beneficiar também de todas as políticas públicas que vêm do governo do presidente Lula. Então, eu acho que a cidade já está falando sobre eleições e esse vai ser o tema do primeiro e do segundo semestre. Falando em eleições, seu caminho para outubro é permanecer na Câmara ou vai tentar um outro voo? Vou permanecer na Câmara, mas vou participar ativamente das eleições. Não vai se candidatar? Não vou me candidatar em 2026. Chegou a ser cogitado isso, Luísa? Não, eu fui candidata em 2022 a deputada estadual, mas agora a gente está muito comprometido com o mandato. Eu estou muito animada com tudo que a gente está fazendo, então vou valorizar muito esse espaço, né? Que
que a cidade me colocou lá com essa tarefa de poder contribuir. Então, vou permanecer aqui, mas sem me furtar, né, de participar do processo eleitoral, que é fundamental também para a população da cidade. O seu sobrenome é um nome histórico dentro do PT. Como é que você tem visto a organização do PT visando essas eleições de 2026 aqui em Minas Gerais? Olha, acho que o PT chega preparado, a gente tem um nome forte para o Senado, né, que é da Marília Campos, nossa prefeita de Contagem. A gente tem uma bancada forte na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa, então o nosso esforço é de ampliar e aumentar essa bancada e a gente conseguir eleger um governo do Estado que vai ter um projeto para Minas Gerais, que é o que a gente não tem hoje com o Zema. Então, um projeto progressista, um projeto de mais direitos, de preservação do meio ambiente. O PT está empenhado em discutir também um programa para o Estado de Minas. Luísa, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Portas abertas sempre da Rede Catedral para a sua presença e para a sua colocação. Eu que agradeço. 12 horas e 58 minutos, quase 12h59. Júnior Brasil já está prontinho? Já posso chamar? Vamos bater um papo com o nosso Júnior Brasil, 12h59. Hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro, muita coisa para ser discutida. Galão entrando em campo hoje, né, Júnior? E a expectativa, afinal de contas? O Galo ainda pode mostrar mais do que mostrou até agora, né? Pode sim, grande abraço, André, vereador, amigos e amigas. Não só o Atlético, o Cruzeiro também. O Cruzeiro tem uma missão difícil do outro lado, porque vai pegar um time que dentro de casa não sabe o que é derrota. Não repara não, porque mala aqui, ó. Eu estou cercado de duas malinhas. Vem cá, faz favor. Cheguem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir enquadrar com os dois aqui, ó. Eles vão até dar quase um beijinho, André. É o Beto Guerra e o Bauchita. Eles chegam devagarzinho, eles gostam de emoções. Aí, eu vou te falar, já chegam tumultuando. E a gente vai falar do Atlético, o Atlético também joga em casa. Agora, André, acompanhar essa dupla não é fácil, é uma coisa difícil. Beto Guerra e Bauchita. É quase um 3BB, eu, Bebê, Brasil, Bauchita, Beto e o Anjo sobrando. E a gente vai debater muito. Você já cansou, né, André? Esse povo já te pirou, né? Pode seguir daí, Deus te abençoe, viu, meu filho? Cada um que carrega a sua cruz. Amém, amém. Dá sua bênção aí, André, para eu poder ir. Deus te abençoe, meu filho. Segue o barco aí. Amém, amém. Vambora. Que começou.